Você já parou para pensar sobre como o ser humano, como nós, né, temos a tendência de se rebelar mesmo contra lideranças, contra os líderes nos nossos grupos sociais? Você já parou para pensar, refletir sobre isso? De repente, para tentar perceber se você mesmo sofre nessa questão aí? Por exemplo, quando a gente mora com nossos pais ainda, a gente já começa a se entregar para essa inclinação. Então nós começamos a questionar os nossos pais e a gente quer questionar a autoridade deles, a gente acha que eles não estão liderando bem a família, que eles não sabem administrar e etc. O que de fato assim acontece muitas vezes, pais falham mesmo, porque são seres humanos, só que é incrível como que a gente tem a tendência de sempre agir dessa forma, sempre está questionando e tal. E isso nas outras esferas também da nossa vida. Por exemplo, no trabalho também a gente tem a mania de ficar sempre questionando o patrão, sempre pensando que a gente faria melhor, sempre pensando assim, ah, eu não faria assim, eu faria de tal forma, sempre achando que o patrão não sabe administrar, que tem problemas, e a gente se pergunta como essa pessoa chegou aí, é uma péssima administradora, é uma péssima líder e tal, não só com patrões, mas gerentes. Só que o que a gente não para para pensar é que se essa pessoa fosse tão ruim assim de administração, então você que reclama seria o patrão e não essa pessoa. Se essa pessoa chegou lá, algum mérito ela tem, alguma coisa ela fez, ela teve alguma preparação, ela se dedicou e chegou lá. Mas a gente insiste em ter esse hábito de ficar sempre questionando, ah, porque o patrão não sabe, ah. Então, na esfera familiar, nós questionamos os nossos pais, achamos que eles não sabem ser pais, não sabem cumprir o papel de pai e mãe. Depois, no trabalho, os nossos patrões, gerentes, os nossos líderes, a gente tem essa mania, esse hábito de questionar, sempre reclamar, apontar defeitos, sempre levantar sempre permitir que haja um sentimento de revolta contra eles. E também, por exemplo, na própria igreja, entre os nossos irmãos na fé, por exemplo, nós temos essa inclinação, se nós não vigiarmos, se a gente não se atentar para essas coisas, nós temos essa tendência de ficar questionando os pastores, questionando os presbíteros, questionando, enfim, pessoas que estão de repente numa uma caminhada há mais tempo ou têm uma maturidade maior e por isso acabam exercendo alguma liderança na igreja. A tendência, a inclinação nossa, carnal mesmo, é de ficar apontando, de ficar, sabe, levantando defeitos, compartilhando contra as pessoas, contra os irmãos, falando assim, ah, eles não sabem fazer isso, eles falham naquilo, ah, se fosse eu não faria isso e tal. Só que também eu aplico nessa esfera o mesmo que eu apliquei agora há pouco no trabalho. Se essas pessoas fossem tão péssimos líderes, por que o Senhor levantaria essas pessoas e não nós que estamos criticando e achando defeitos? Se essas pessoas chegaram nessa posição, é porque alguma coisa elas fizeram, se dedicaram e, claro, o próprio Deus levantou e permitiu. É claro que existem casos onde existem pessoas que não merecem estar onde estão e não foram pessoas levantadas por Deus. Existe também casos de exploração onde realmente líderes exploram os liderados sem sabedoria nenhuma, isso acontece. Mas de qualquer forma, nós não devemos ficar afrontando, ficar sempre nessa inclinação de afrontar, de opinar, de achar que o nosso jeito estaria certo e não deles. Sempre reclamando, sempre compartilhando informações, fofocas, na intenção de prejudicar essas lideranças. Isso não é de Deus, isso não é bom, não é saudável para nossa mente mesmo, para nossa paz. Então, o que é o correto fazer? Sempre a gente orar para que Deus abra os olhos das pessoas, se elas estiverem erradas, e mostrar para nós também se nós estamos sendo errados nisso. Então você vigia na sua vida, assim como eu também tento vigiar na minha, se há essa inclinação, tá? Se há essa inclinação para rebeldia, para questionamento às autoridades, para que a gente não seja esse tipo de pessoa, porque o Senhor não se agrada de forma alguma de rebeldias, de personalidades que se rebelam, né? A gente pode procurar sempre a paz onde a gente está, conversar com as lideranças, procurar sempre melhores formas
de prosseguir nos nossos círculos sociais, mas se rebelar, se posicionar contra, reclamar, apontar o dedo, sempre na mente reclamando e achando que seríamos melhores, isso está errado, isso não é certo. Tá? Entenda, em casos de exploração você não vai ficar passivo, não é isso que eu estou dizendo. Mas existem sempre formas mais sábias de fazer as coisas, maneiras pacíficas de fazer as coisas, e são essas maneiras que nós temos que procurar para atingir essa paz em sociedade. Tá? Então vigia na tua vida, não deixa você sempre se inclinar para esse lado da rebeldia, isso não vai te fazer bem, isso vai te prejudicar e sempre vai te despertar um sentimento de rancor e de mágoa. Também lembrando que não agrada o coração de Deus, como a própria palavra fala, para nós honrarmos as nossas lideranças, porque elas são instituídas e levantadas por Deus, e elas só existem por causa de Deus. Se o Senhor quiser tirar alguém, Ele tira. Então se a gente orar e colocar nas mãos do Senhor, o Senhor vai cuidar de tudo isso, só que a gente tem que ter paciência e agir da maneira certa. Ok? Pensa nisso aí no dia de hoje, e fica com Deus.